Hey guys, sou o Marcos Calomeno e hoje nós vamos ter um tutorial de como eu faço edição de pele e fundos infinitos. Muito bem, vamos abrir aqui o Photoshop. Eu vou utilizar o Photoshop CS6 porque eu não tenho grana para comprar o CC. Então, como eu já tenho o CS6, vou utilizar ele mesmo. Então, basicamente, eu vou abrir uma das fotos da Kimi. Esse aqui, para quem não conhece, é o Camera Raw. Você pode fazer tipo vários ajustes, ele é bem similar, lembra um pouco do Lightroom. E aqui você pode ver tipo, alguns presets que eu utilizo para estúdio. Eu normalmente utilizo esses dois aqui. O estúdio balanço amarelo ou o outro. O balanço amarelo deixa a pele um pouquinho mais aquecida, então eu acho que eu vou utilizar ele para esse material. Deixa eu ver. Bom, tem umas manchinhas aqui, já que né, o Bonito não fez a limpeza do sensor quando foi fotografar esse material. Agora eu vou ter que limpar cada um desses pontinhos. Isso que é importante fazer a limpeza. Acho que eu paguei R$ 100 para fazer a limpeza do sensor da minha 5D lá em São Paulo. Aí ele sempre atrapalha, quer dizer, atrapalhava, né? Agora tá bem tranquilo. Ok, depois de limpar em volta. Eu nem falei, eu tava utilizando o Spot Healing Brush, tá? Tecla J. Ele basicamente compara tudo que tem em volta do ponto onde você está clicando e preenche automaticamente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E preenche automaticamente a área em volta, igual essas manchinhas que são bem delicadas, bem fácil de usar para. Eu faço normalmente tipo os primeiros retoques, assim. Então, vou arrumar o fundo, vou utilizar ele. Vou fazer os primeiros retoques na pele da modelo. Eu vou utilizar o Healing Spot Brush. A pele da Kim é bem boa, então vai ter bem pouquinha coisa para fazer. Vou deletar, remover só alguns pontinhos, eu não sei se são cravinhos ou é da pele seca. Uma coisa que você pode fazer, tá? Isso funciona em qualquer ferramenta. No caso, estou selecionado o Spot Healing Brush, que é o ferramenta Band-Aid. Eu acho que vai estar assim em português, não tenho certeza. Eu sempre utilizei o Photoshop em inglês. Mas quando você pressiona Alt, clica com o botão direito e vai da esquerda para a direita, você pode ver que ele vai aumentar o tamanho da ferramenta que você está utilizando. Se você quiser mudar a dureza, você pode levantar para cima e para baixo, tá? Ele vai deixar mais ou menos difusa o tamanho da ferramenta que você estiver utilizando. E para pro Spot Healing Brush, eu sempre utilizo ele mais duro, tá? Eu não acho que fica legal eu fazer assim muito difuso, porque eu não sei, não fica tão natural o retoque. Até porque às vezes normalmente eu acabo editando se eu ver alguma coisa que a ferramenta tipo não deixou perfeita. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Na verdade tem quase nada aqui, só alguns detalhezinhos mesmo pra editar. Aqui tem um fiozinho, acho que eu vou usar o stamp, é o S, tá? Depois eu explico melhor como funciona. E ok, acho que tá bom, tá legal. Nossa, meu nariz tá escorrendo um pouco. Muito frio em Curitiba. Rinite volta a atacar. Subindo aqui. Deixa eu ver o que dá pra fazer. Na verdade. A pele dela tá bem legal, na verdade. Eu acho que eu vou fazer o resto na separação de frequência. Ok. Vou selecionar aqui a ferramenta laço. Se você for selecionar a ferramenta laço e não tiver selecionado essa primeira, que é a ferramenta de seleção suave, ele vai estar selecionado ou essa aqui poligonal ou a outra magnética.
Você pode trocar também. Quando você pressiona Shift L, ele substitui, tá? Eu vou usar a ferramenta do laço poligonal porque eu vou selecionar aqui o Strip Light, tá? Que ele invadiu um pouco o espaço da fotografia. E vou basicamente camuflar ele. Tem duas formas, ou você seleciona direto e clica lá na bolinha, ou você pode fazer utilizando o Ctrl. Se eu pressionar Ctrl direto, ó, ele faz a seleção. No caso, ó, veja só como que eu poderia ter feito de forma mais rápida, ao invés de simplesmente clicar lá direto. Nesse ponto aqui, eu posso apertar o Ctrl e clicar direto. Ele vai finalizar, ele vai fechar essa caixinha de seleção de forma bem prática. Isso é muito bacana. Eu acho extremamente eficaz. Ok, agora o que a gente vai fazer é basicamente remover essa área e deixar igual ao fundo. Lembrando que quando você está trabalhando com uma área selecionada, se ela estiver ativa, ó, veja que eu posso clicar no rosto da Cami e tentar fazer a aplicação de volta de textura e ele só fica na área selecionada, tá? Mas beleza, somente para explicar para vocês. Não esqueça de estar com a camada de background ativa, tá? A camada, no caso, que eu estou utilizando para trabalhar. Se você tiver querer mudar alguma coisa em outra camada, esteja com aquela camada ativa, selecionada. Depois da camada correta estar selecionada, você vai pressionar Shift F5 e ele vai abrir essa janelinha de fio para preencher a área que você selecionou. No caso, eu quero selecionar com Content Aware, mas por padrão o Photoshop deixa o Foreground Color. Então lembre-se de clicar ali e selecionar o Content Aware, trocar o Mode, né, para normal, senão ele vai acabar substituindo a camada e vai fazer uma aplicação com efeito, dependendo do tipo de blending que tiver ativo. Assim, ele ainda não ficou bem perfeitinho, porque ficou um pouco do brilho no fundo que estava sendo produzido pelo Strip Light, então isso aqui eu vou ter que mascarar depois, ó. Pode ver que ficou um traço um pouquinho mais claro. É isso que vai ter que ser editado, mas ok, paciência. Agora nós vamos fazer o tratamento de separação de frequência, que é o tratamento padrão que eu utilizo para arrumar a pele. Aqui no caso, eu tenho uma ação feita para fazer isso de forma mais rápida, mas eu vou fazer com vocês. Uma vez que a camada do background esteja ativa, eu vou dar um Ctrl J, ele vai duplicar essa camada, aí vai ter a Layer 1 e depois essa outra Layer 1 eu vou duplicar de volta. A Layer 1 eu vou utilizar ela como uma camada de cores e tons. Imagina como se fosse um desenho. Então a camada da Layer 1 vai ser a camada das cores, e a camada Layer 1 Cope vai ser a camada que eu vou utilizar para deixar as texturas, onde basicamente ficariam os traços do desenho. Ok, eu vou desativar aqui a Layer 1 Cope e vou selecionar a Layer 1, pois é nela que eu vou aplicar a primeira etapa. Eu vou lá em Filter, Blur, ok, Gaussian Blur, ou desfoque gaussiano, seleciono ele. Por padrão eu sempre trabalho com 10 pixels de desfoque, tá? Em alguns outros tutoriais vocês podem encontrar com 8, 6 pixels, se vocês procurarem no YouTube. Ok, dou um Enter, pode ver que a imagem ficou desfocada. Vamos ativar aqui a Layer 1 Cope, que é onde eu vou aplicar a textura. Aí vamos ali em cima em Image. Vou lá em Apply Image. E vou trocar a Layer Merged para Layer 1, que é a nossa camada dos tons, tá? Das cores. Vou trocar o Blending para Linear Light. Não, Subtract, perdão. E o Scale para 2 e o Offset para 128. E já está aqui os valores, porque eu já utilizo, né? Eu tinha feito outras vezes esse processo. Então veja só como que fica a imagem. A camada Layer 1 Cope, que é a nossa camada de textura, basicamente está desenhada. O cinza é interpretado como um tom neutro, então ele não aparece, tá? Somente os tons mais claros e mais escuros que ele. E como eu vou selecionar essa camada em Linear Light, ali onde está Normal lá em cima, vocês vão ver.
Olha só, desativei a camada de textura. O que acontece? Você vê a camada da Layer 1 ali desfocada. Selecionei o Layer 1 Copy, vou mudar para Linear Light. E tudo que for cinza, 50% cinza, vai ficar transparente. O resto vai aparecer como contorno para mim, olha só. Perfeito, tá aí. Temos a imagem agora separada entre a textura e os tons. E deixei a camada de background ali como uma camada de segurança, tá? De backup. Acabei esquecendo de mencionar isso antes. Mas se caso der algo errado nas nossas duas primeiras camadas, eu tenho ele. Ok, agora eu vou lá de volta na ferramenta laço, tá? Então a primeira coisa basicamente é selecionar a área que você quer editar. Vou selecionar aqui uma área do rosto da Kemi. Ok. A pele dela é bem legal, na verdade, então não tem muito o que fazer. Faço apenas a seleção e vou apertando Ctrl F, porque está salva o desfoque já na camada, lá na ferramenta de Filter. Ok, aqui tem pouca coisa. Ele vai dar... Quando eu faço essa técnica, basicamente, ele dá um esfumato, assim, para quem entende de pintura, é como se ela estivesse esfumando a textura da pessoa, os tons, para deixar eles mais suaves. Quando eu pressiono Alt aqui durante a seleção, eu posso corrigir essas pequenas áreas que eu não quero que eu aplique o efeito para suavizar a tonalidade da pele dela. Por exemplo, aqui nas duas pintas também eu vou utilizar, inclusive fui fazer a seleção de volta. Selecionei por cima, então vou remover as duas áreas, porque senão ele vai ficar basicamente muito... vai perder a tonalidade, vai ficar mais claro, e eu não quero isso, quero que a pinta fique com o tom natural dela. Ali em cima, quando eu vou selecionar o tipo de seleção, você pode ver que tem a seleção por adição. Na sequência tem a seleção padrão, tá? No Photoshop ele já vai estar selecionado essa primeira. Por exemplo, se eu fizer uma seleção qualquer, utilizando ele vai substituir a seleção anterior. Olha só como aconteceu agora. Eu não uso ele porque eu não gosto não acho prático, entendeu? Eu prefiro trabalhar com a seleção de adição, porque ela me poupa o trabalho de ficar pressionando Shift toda hora que eu quero selecionar alguma coisa além do que eu já selecionei, olha só. Para fazer essa seleção eu teria que segurar Shift se eu não estivesse com a seleção de edição na ferramenta laço. Ok, eu terminei de selecionar a pele dela aqui, em todas as áreas que eu quero basicamente suavizar os tons. Isso serve muito para mancha de pele, essas coisinhas assim. Ok. Acho que tá tudo ok. Dá uma suavizada na mão. Vai. Não tem problema algum. Aqui na coluna. Mais aqui em cima. Perfeito. Aqui também, pode ser. Belezinha. Agora eu vou lá em cima, olha só. Se eu for em Filter, vocês vão ver que as últimas ações que eu realizei, a última ação que eu realizei vai ficar salva ali em cima. Então se eu já fiz o desfoque gaussiano durante o tratamento da pele, ele ficou ativo ali. Então a única coisa que eu vou precisar fazer é apertar um Ctrl F. E ele vai reexecutar esse tratamento. Então você não precisa ficar indo toda hora em Filter ou Gaussian Blur. Pressionando Ctrl F que ele pode fazer isso para você. Se você aplicar qualquer outro tipo de filtro, ele vai fazer a mesma coisa, vai ter a mesma finalidade. Acho que a pele dela ficou bem legal. Uma coisa que eu não tinha comentado se você fizer, por exemplo, uma seleção assim, vazada, tipo, seleciona bem certinho dentro da área que você quer trabalhar. Porque se você seleciona, por exemplo, do tom claro para o tom profundo, quando eu vou aplicar o Gaussian Blur ali, o filtro vai ficar... ele vai, tipo, vazar as tonalidades, não vai ficar legal. Vai ficar muito estranho, não vai ficar um tratamento bem acabado. Inclusive, talvez eu corrija aqui as costas dela, porque
ficou um pouquinho mais claro e essa área tinha bastante sombra, né? Mas não sei, vou ver depois. Então vamos dar uma olhada aqui antes e depois. Olha só a diferença que já fez. Tá vendo? Talvez eu precise reeditar ali, mas ok. Não tem problema. Dá uma olhada. Ó, vejam que de longe já dá pra notar mais ou menos como que tá, a pele dela tá mais suave já. Isso tudo só porque nós trabalhamos basicamente na Layer 1, que é a camada de tonalidades. Então qualquer diferença de tom, manchinha, etc., ele vai dar uma suavizada, vai deixar bem mais bacana. Ok, acho que é hora de trabalhar em algumas texturas. Vou selecionar então a Layer 1 Cope, o Stamp, tá? A ferramenta carimbo. Altera o tamanho dela, não esquece, vai ser o mesmo padrão que a gente utilizou na J ali, no Spot Healing Brush, que é basicamente pressionar o Alt, segurar ele, clicar com o botão direito e movendo de um lado para o outro você consegue deixar ele no tamanho e na dureza que você prefira para poder trabalhar. Quando eu estou trabalhando com Stamp, eu prefiro deixar a dureza um pouco menor, então não, porque se eu deixar ele extremamente rígido, vai ficar muito artificial na hora de fazer a edição. Como eu estou trabalhando com textura, deixar ele um pouquinho menos duro cria uma suavização nas bordas que permite deixar a imagem mais natural. A outra coisa que eu não tinha comentado eu utilizo o Navigator, que é essa janela que tem aqui, que eu deixo aqui do ladinho, porque ele me facilita muito na hora de navegar pela imagem. Porque, por exemplo, às vezes eu tô com o zoom próximo da área que eu tô trabalhando e ao invés de eu pegar, utilizar a barra de espaço para usar a mãozinha, como eu fiz agora, eu simplesmente vou lá e desço, clicando no Navigator na área que eu quero utilizar. Se o teu Navigator não estiver aberto, mas normalmente aparece, ele está sempre aberto, ele fica junto do histograma no canto direito, você vai lá em Window e seleciona o Navigator, ele vai abrir. Como o meu já estava do lado esquerdo, ele volta para esse lado esquerdo quando eu abro a janela. Tá? Você pode dimensionar pelo botãozinho que tem aqui embaixo e deixar do tamanho que você preferir. Acho bem prático. Agora eu vou pegar algumas áreas da pele dela que esteja ok, tá? Inclusive quando for trabalhar, deixa selecionado o Clone Stamp mesmo, tá? A ferramenta carimbo e não o de padrão, porque o padrão aplica uma outra coisa nada a ver. E se eu fizesse isso aqui, ia basicamente fazer textura de bolha, não quero isso. Então eu vou selecionar a ferramenta carimbo, deixar ativa, vou pressionar Alt e clicar na área que eu quiser para poder pegar uma textura que seja neutra, onde eu possa replicar. Por exemplo, pegar aqui da área da bochecha dela, tem uma textura muito boa, posso simplesmente pegar e aplicar sobre as áreas que eu possa considerar como imperfeição ou alguma marquinha, alguma coisa. Só não esquece de deixar selecionada a camada de textura mesmo. Inclusive, vou renomear isso aqui, textura. E a outra a gente pode chamar de... cores e tonalizações. Belezinha, então vamos pegar uma área neutra. E nisso eu vou aplicando. Veja que tem uma cruz que me acompanha. Sempre que eu faço a aplicação, a cruz vai indicar aonde que eu estou utilizando como textura padrão, tá? Esse trabalho ele exige um pouquinho mais de paciência, eu costumo deixar um pouquinho menor para poder trabalhar melhor. E prestem atenção quando estiverem editando para não borrar sem querer a imagem. Pode ver que se eu jogo para o lado, ele simplesmente vai continuar replicando aquela textura que estiver no meio do caminho. Bom, acho que tá ok aqui. Aqui no nariz tem um pequeno risquinho, deixa eu dar uma
camuflada. A pele dela também bastante sardinha, não chega nem a ser, acho que não é espinha nem cravo. Ela tem umas sardas que ficam meio disfarçadas na pele. Então vou fazer aqui deixar um pouquinho mais suave, porque a pele dela é bem fácil de tratar, bem tranquila de trabalhar. Ok. Tá vendo? Tem bem pouca coisa pra trabalhar aqui, na verdade. Vou deixar mais suave aqui. Opa, aqui parece que tem uma bolinha. Perfeito. Ok. Deixa eu ver aqui embaixo. Tem uma manchinha, não sei o que é isso. Pronto, removido. Acho que era um cravo. Aqui também, belezinha. Opa. Deixa eu voltar aqui. Opa, tem esse fio, cara. Tinha visto aquele fio ali, eu tinha achado ele chato. Vou remover depois. Vou retirar essa dobrinha. Beleza. Aqui em cima a mesma coisa. Aqui também ok, na verdade. Dá uma suavizada aqui. Ok. Também a mesma coisa. Tem muito que fazer. Bem tranquilo, perfeito. Tá. Tô vendo algumas bolinhas aqui, acho que eu vou remover elas. Olha uma falha na textura. Tá. Esse fio, cara, tava me incomodando, já não tinha gostado dele antes. Então eu vou tentar remover agora. Ok. Não, peraí. Esse trabalho é um pouquinho mais chato. Você tem que ir com calma e paciência. Ainda mais que ele tá meio de lado, fica mais difícil de fazer ajuste. Ok. Opa. Deixa eu voltar aqui. Isso. Um saco essas coisinhas. Mas eu não gostei do fio, então eu vou remover. Ok. Fazer correção na sombra ali. E agora é mais tranquilo, bem mais tranquilo. Só remover o resto que sobrou do fio. Perfeito. Ótimo. Um fiozinho rebelde. Removido. Olha só, aqui tem uma aberração cromática, eu não gosto muito disso aqui. Isso que eu estava utilizando uma lente boa, mas depois eu ensino vocês como remover antes de abrir o arquivo, tá? Pelo câmera raw mesmo. Dá uma olhada geral. Um fiozinho que eu tinha comentado. Um fiozinho que eu não gostei desse fiozinho. Vou remover esse fiozinho também. Ou pelinhos, não sei bem o que é. Opa, tem um detalhezinho aqui. Bom, depois eu removo. Vou usar o Healy Spot Brush, não vou utilizar o Stamp. Tá. Me parece ok. Beleza. Vou dar uma olhada no fundo. Acho que vou mexer aqui nessa parte superior, galera. Então assim, eu vou utilizar o brush, tá? Para fazer a pintura dessa área. Lembre-se de estar selecionado o pincel mesmo, o brush. Você pode clicar, segurar ali e deixar ele selecionado. Se por acaso você tiver com outra ferramenta, você também pode utilizar o Shift B. Ele vai fazer a troca, tá, das ferramentas que estiverem na mesma categoria do brush. Eu estou trabalhando com caneta, então o meu flow eu deixo sempre em 20%, porque vai depender da pressão da minha caneta. O mouse não tem isso, então vocês vão ter que mudar. Ao invés de deixar a opacidade 100%, joga 20% aqui, vai ter o mesmo efeito. Não esquece de conferir o mode, tá? Deixa em mode normal, senão ele vai aplicar
a tonalidade de uma outra forma. Quando eu pressiono Alt e o botão direito, você pode ver que ele vai fazer aquele mesmo esqueminha que ele estava usando nas outras ferramentas, tá? Só definir o tamanho do brush que você deseja para poder trabalhar. E não esquece de mudar, tá, a camada depois. Veja que, por exemplo, ó, eu vou desativar a camada de textura, porque quando eu for pegar o tom, a camada de textura pode atrapalhar o ponto que eu quero trabalhar. Como ela tem mais pixels, mais informação, diríamos assim, tem mais variação no aliás, entre os pixels, ele pode acabar atrapalhando a tonalidade que eu quero. Então desativa a textura, seleciono cores e tonalizações, e de lá que eu vou pegar a cor. Ok, vou apertar o Alt, ele vai selecionar o conta-gotas, tá? Automaticamente, enquanto eu tiver com o brush ativo. E ó, inclusive deixa eu mostrar aqui, conta-gotas, essa ferramenta, tá? O atalho I. Você não precisa pegar ele e clicar onde você quer para poder pegar a tonalidade. Dá para usar direto do brush, como eu estava fazendo. Então vamos lá. Selecionei o brush, pego o tom que eu quero aqui, da área que eu desejo, e vou começar a pintar até achar que fica legal. Ok, esse tom mais escuro parece que tá ok. Como a imagem vem em um tom escuro do canto direito e ele vai fazendo um degradê suave até o canto superior esquerdo, eu vou tentar basicamente camuflar a mesma transição desse lado aqui para poder deixar, aliás, reparar o defeito que o Content Aware tinha deixado lá atrás quando nós utilizamos o Shift F5. Ok, basicamente é só pintar aqui e deixar tudo igualzinho. Aqui também tinha ficado um defeito, então estou removendo ele do amassado do fim infinito. Aqui também, só para deixar um pouquinho melhor, mais bonito. Acho que tá ok. Melhorar um pouquinho, deixar mais natural esse canto. É isso aí. Vamos tirar a textura e vamos verificar como que tá. Me parece bom. Parece bem legal. Ok, agora vamos selecionar as duas camadas, texturas e tonalizações. E vou pressionar Ctrl J. Isso, ela vai duplicar essas camadas. E vou dar um Ctrl E para misturar ambas as camadas. Então, olha só, tenho uma camada duplicada da textura e da tonalização. Eu costumo deixar sempre salvo, fechar essas camadinhas como backup. Então tem a camada do background, textura e tonalização, e depois a textura copy, que basicamente é uma cópia cópia mesclada do que nós acabamos de trabalhar. Acho que eu vou, inclusive, para finalizar aqui, ó, deixar o olho dela um pouquinho mais branco, tirar esse excesso de amarelo para ficar um pouco mais fashion até, que eu acho que tá legal também. Tá bom. Ó, inclusive eu tô usando o Sponge Tool, tá? É a tecla O. Você pode pressionar Shift O para selecionar ele, caso ele não esteja selecionado, ou ir direto ali. E não esquece de selecionar ele em Desaturate. O Flow deixa em 50%. Ok, olha só a diferença da camada original para a nossa camada de tratamento aqui, ó. Nós finalizamos. Eu acho que ficou bem legal, com uma qualidade bem boa. Vou salvar aqui de volta. E olha só, aqui no Bridge, a diferença antes e depois. Excelente, né? Ficou muito bom.
Então é isso, galera. Muito obrigado por estarem assistindo até aqui comigo. E se você gostou, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Pretendo trazer mais tutoriais, mais materiais interessantes, edição, tratamento de foto, making offs e até como fotografar determinadas coisas, além de alguns vlogs. Inclusive esse material não acabou aqui. Vou fazer um episódio 2, ou de Dodge and Burn, ou para finalizar as cores, as tonalidades que eu normalmente utilizo em alguns materiais mais fashion, material de estúdio, como foi o caso que vocês me viram editando dessa vez. E é isso, galera. Muito obrigado e até mais.